Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Muito boa tarde. Hoje quero ter uma conversa com vocês sobre história, uma parte da história da minha vida. E eu gostaria muito que vocês assistissem até o final e pudessem repassar para seus amigos essa história que é tão importante e tão interessante. A presidenta Dilma disse em certo momento que o mundo não gira, o mundo capota. E cada vez eu tenho mais convicção de que isso é uma realidade. E também é realidade saber que ficar mais velho, mais experiente, é um privilégio. É um privilégio porque ninguém precisa te contar a história. Você viveu a história. Você sabe como aconteceu a história. E eu quero contar hoje para vocês uma história muito legal em que a minha pessoa e o companheiro Patrus Ananias tivemos encontros. Patrus, figura extraordinária do Partido dos Trabalhadores, que conheci em 1997. 1997, quando nós fomos convocados a Belo Horizonte para um encontro com o então presidente do PT Nacional, companheiro José Dirceu. E lá estávamos em um hotel, conversando com as lideranças de Minas, do PT, até de outros partidos, e as lideranças nacionais, especialmente o comandante José Dirceu. Ali conheci Patrus. Ele estava encerrando o mandato de prefeito de BH, onde fez uma gestão extraordinária e aprovadíssima. Ele recuperou a gestão de Belo Horizonte, ele criou os restaurantes populares, ele renovou a estrutura de mobilidade de Belo Horizonte. Enfim, 4 anos ele fez o inimaginável. Patrus é uma figura extraordinária. E nós o conhecemos então em 97. Já em 98, lá no Sesc Venda Nova, nós tivemos um encontro também de dirigentes e pré-candidatos do PT, a deputado estadual, federal, senador. E Patrus era o nosso pré-candidato a governador de Minas Gerais. Estávamos lá eu, como presidente do PT de Araguari, e Ramiro Rodrigues de Ávila, o Ramirim, como pré-candidato a deputado estadual pelo PT de Minas Gerais. E lá, Patrus fez um discurso maravilhoso, como sempre, e fez um apelo a todos nós, porque naquele momento o PT tinha perdido a possibilidade de fazer coligação com o MDB, pois o MDB abandonou a coligação com o PT para se coligar ao partido de Itamar Franco. Por que Itamar Franco? Basta lembrarmos que Itamar Franco foi vice de Collor e ficou no governo até 94, quando ele fez um acordo com o Fernando Henrique e com o Plano Real, elegeu o Fernando Henrique presidente da República. E o acordo era que em 98 Fernando Henrique devolveria a bondade e apoiaria Itamar para ser candidato a presidente. Só que no meio desse tempo, 96, Fernando Henrique comprou a emenda da reeleição. A Itamar transformou a Minas Gerais na sua bancada de oposição a Fernando Henrique e tentativa de retaliação, prejudicando todo o povo de Minas Gerais. Mas Patrus, então, ficou sem candidatos e apelou que em todas as cidades que tivesse mais de 50 mil eleitores, que tivesse um candidato a deputado federal, já que estadual não era o problema, tinha até mais pré-candidatos do que o número de vagas. Nossa missão era retornar, e retornamos a Araguari e fomos atrás de construir um deputado federal. Não conseguimos, então, na missão
eu acabei aceitando de ser o candidato a deputado federal com o número 1310. Mas, enfim, Partido dos Trabalhadores, que muitos acabaram abandonando a campanha do Patrus, no meio do caminho, para aderir à campanha do Itamar, e a se garantir cargos no futuro governo Itamar, já que ele foi eleito governador de Minas Gerais. Isso é importante dizer, porque Patrus não foi aquinhoado com a correção de todos os companheiros do PT de Minas Gerais. Mas ele fez o papel dele, candidato a governador. Em 2003, depois da eleição de presidente Lula, em 2002, Patrus é convidado a ser o ministro, já que ele tinha sido eleito deputado federal com uma votação extraordinária. O presidente Lula o convida para ser ministro do Desenvolvimento Social. E num lampejo de genialidade, Patrus e sua equipe, pequena, diga-se de passagem, reúne todos os programas sociais que já existiam no Brasil, Bolsa Escola e outros tantos, e junta tudo e cria o Bolsa Família, marca registrada até hoje no governo Lula. E aí Patrus se transforma num ministro extremamente popular, porque o Bolsa Família começa a recuperar e acabar com a fome no Brasil. Conto a vocês uma história real. Trabalhava eu numa escola na periferia de Araguari e tinha como um dos alunos 2 irmãos, cuja mãe, solo, tinha mais filhos, e eles moravam embaixo de uma barraca de lona preta. E para eles irem à escola, eles tinham um par de chinelo e uma blusa de plástico de propaganda de cigarro. Aquele que levantava mais cedo pegava o chinelo e a blusa, e o outro ia descalço e sem blusa. E essa mãe foi uma das primeiras a receber o Bolsa Família. Na época, se não me falha a memória, R$80. E ela pega o seu primeiro dinheiro e compra 2 pares de chinelo para os filhos e 2 blusinhas para que eles pudessem ir à escola calçados e devidamente agasalhados. Então ali eu sabia que o Bolsa Família era algo extraordinário. E por isso Patrus virou um ministro extremamente popular do governo do presidente Lula no primeiro mandato. E nesse cargo de ministro, Patrus veio a Araguari para participar da Conferência Nacional Social. E nós conversamos e almoçamos juntos lá no restaurante Porteira da Serra. E Patrus, sempre com a sua generosidade, nos atendeu, conversou, e aquilo que havia sido solicitado a nós para que nós conversássemos com ele, tudo foi atendido. Tudo foi atendido a tempo e a hora. Então, nós ficamos muito felizes com a forma dele tratar Araguari. Em meados do ano 2000, nós já estávamos no conselho do Sindiúti, e durante a organização de uma conferência do Sindiúti, congresso do Sindiúti, nós sugerimos que fizéssemos esse congresso no interior, e não em Belo Horizonte ou Betim, mas no interior de Minas. E, com muita luta, esse congresso foi para Poços de Caldas. E Araguari teve a maior delegação da história em um congresso Sindiúti. Fomos quase 30 pessoas para Poços de Caldas. E durante a organização desse congresso, nós sugerimos que o companheiro Patrus Ananias fizesse a abertura do congresso. E assim ele o fez. De forma brilhante, falou das questões da educação, das questões do Brasil e das questões das Minas Gerais. Então, talvez ele nem saiba, mas por sugestão nossa, a direção acatou a ideia
de convidar Patrus para a abertura desse Congresso em Poços de Caldas. E aí, a gente encontra o Patrus já em 2010, novamente no Sesc, agora Sesc Contagem, quando o Patrus é aclamado pela base do PT como candidato a governador de Minas Gerais em 2010. E nós todos lá, mais de 3.000 pessoas da base, gritando Patrus governador, mas a cúpula do PT tirou essa oportunidade do PT de Minas Gerais de ter Patrus governador. E acabou dando um apoio ao MDB. MDB do Temer, do traidor Temer. E Patrus foi para o sacrifício para ser vice do candidato a governador. Tiraram Patrus de governador, tiraram a chance de ser senador e até de deputado federal. E colocaram todo o seu prestígio à disposição de um candidato falido do MDB nas Minas Gerais. E naquele ano, atendendo a um pedido também do PT, também fomos candidatos a deputado federal. Importante dizer que a gente sempre estava à disposição do partido, Patrus e nós. Sempre que convocado, nós estávamos à disposição. A base exigia Patrus governador, mas a cúpula apoiou o MDB. E aqueles discursos, abraços, afagos, referências, elogios a Patrus, soavam a todos nós como o beijo de Judas em Jesus Cristo. Havia toda uma elaboração, mas na verdade eles estavam exigindo sangue de Patrus. Mas nós fomos em frente. Patrus foi vice, não obteve sucesso a chapa, e Patrus continuou a sua vida pública. Já em 2014 se elegeu deputado federal e continua até agora deputado federal, num trabalho extraordinário, porque Patrus é, antes de tudo, um homem público extraordinário. Ele é professor, é advogado, é um homem público que exerceu cargos de prefeito, de deputado, de ministro, e nunca respondeu um processo sequer. Nenhum processo contra o Patrus. Não é que ele tenha sido absolvido. Nunca foi questionado a gestão do companheiro Patrus frente aos cargos públicos que ocupou. Como ministro do presidente Lula, ministro da presidenta Dilma, como prefeito. E certamente também será íntegro como governador das Minas Gerais. Patrus é o prefeito do orçamento participativo, que aqui em Araguari adaptamos para o nome de GIPA, Governo Itinerante e Participativo. Patrus é o companheiro dos restaurantes populares, que acabou com a fome das pessoas moradoras de rua em Belo Horizonte e dos trabalhadores que também não tinham condições de bancar o seu alimento. Então, Patrus é a decência administrativa porque nunca foi questionado a sua administração, o seu jeito de administrar. Ele é um homem extremamente temente a Deus, mas ele é muito amoroso com o povo, com as pessoas, de uma sensibilidade extraordinária. Por isso, talvez Minas Gerais ainda não saiba, mas vai ficar sabendo, que ela precisa, mais do que nunca, precisa e merece ter Patrus Aranias governador das Minas Gerais.
Um grande abraço a todos os meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Compartilhe esse vídeo, porque é um relato real de história vivida por mim e pelo companheiro Patrus. Tchau, gente!